Bom dia. Eu começo por agradecer o convite, não só para estar aqui, como para ser a primeira conferência. Quem me conhece sabe que esta não é a área sobre a qual eu normalmente falo. Falo sobre as questões da literacia, da aprendizagem da leitura e da escrita, da motivação para a aprendizagem da leitura e da escrita, mas pelo tema do geral e pelo alinhamento das outras comunicações, achei que poderia fazer sentido falar desta minha outra vertente em termos de investigação e de intervenção. Dou os parabéns à organização, acho que tenho pena de não poder ficar até às 18h30, só vou ficar da parte da manhã, mas acho que o programa é muito bom e muito diversificado. Pronto. Peço desculpa, mas eu as tecnologias não... Eu vou acelerar um bocadinho porque já está atrasado, eu também trazia slides a mais, poderia, e portanto há aqui assim algumas coisas que eu vou falar de forma mais breve, mas queria só deixar-vos um panorama geral. Vou-vos falar um bocadinho de emoções e pôr um enfoque principal nas emoções positivas, e falar-vos um bocadinho, uma vez que há emoções na sala de aula, de emoções de realização, e depois um pouco das relações interpessoais, e sobre as relações interpessoais resolvi pôr o enfoque, devido também ao pouco tempo, ao não ter muito tempo, aliás, sobre algumas intervenções ou alguns materiais para se trabalharem precisamente as relações interpessoais na sala de aula. Portanto, as emoções, todos nós sabemos que são construídas socialmente, são ativadas pessoalmente, mesmo na mesma condição social nós podemos ativar emoções diferentes, elas estão presentes no nosso dia-a-dia e têm portanto, acabam por ser reações a eventos e objetos significativos e têm uma função muito importante em termos da nossa adaptação, porque acabam por influenciar os nossos processos cognitivos, a percepção e, consequentemente, a nossa ação. Tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança e existem vários elementos no desenvolvimento emocional, desde a expressão à regulação e até ao conhecimento das próprias emoções. E cai um bocadinho qualquer intervenção que possamos fazer, tem que passar por estes vários aspectos. Em contexto de sala de aula, em contexto escolar, logicamente também se vivenciam emoções e elas acabam por ser, às vezes, marcadas por vivências importantes, porque passamos muito tempo nas escolas, muito tempo nas salas de aula. São objetivos, desenvolvemos ou tentamos atingir objetivos que são importantes para nós nas nossas vidas. E tanto para professores como para alunos, e, portanto, acabam por ser contextos bastante significativos e bastante importantes nas nossas vidas. E essas vivências emocionais acabam por influenciar os processos de ensino, acabam por influenciar a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, a motivação para aderirmos ou não, ou de uma maneira ou de outra, às situações que nos são propostas, as relações interpessoais que estabelecemos nesses contextos e acabam por influenciar, como falei ainda há bocadinho, alguns processos cognitivos. E, portanto, consoante o meu estado emocional, o apelo que eu vou fazer à memória, a tomada de decisão que vou fazer, a forma como vou resolver problemas, tudo isso acaba por estar condicionado pelas emoções que eu estou a vivenciar. Dentro destas emoções de realização, e as emoções de realização existem muitas na sala de aula, e elas chamam-se assim porque se prendem com coisas que temos que realizar. E estas emoções de realização desenvolvem-se não só pelas atividades em si, mas
muitas vezes pelos resultados, até porque esses resultados vão ser avaliados face a determinados parâmetros e a determinadas normas. E, portanto, isso vai condicionar as emoções que vamos desenvolver face a essas situações. Sabemos que elas podem ser positivas ou negativas e elas podem ser consideradas ativadoras ou desativadoras para a nossa ação. Eu tenho, em seguida, um outro slide que mostra que, por exemplo, dentro das positivas, o prazer e o orgulho que sinto face à situação são consideradas emoções ativadoras. Portanto, vão-me levar a agir, a procurar continuar, a procurar fazer. Uma emoção positiva desativadora é o alívio. Fico... ainda bem que consegui. E a seguir caio, às vezes, num estado de inércia que não vou fazer mais nada. E dentro das negativas temos a zanga e a ansiedade. A ansiedade até determinado nível, porque a ansiedade, níveis muito elevados de ansiedade, podem ser debilitantes e, portanto, não se tornam ativadores. E desativadores temos o desânimo e o aborrecimento. E chama a atenção especificamente para esta questão do aborrecimento por causa de uns resultados que vos vou mostrar daqui a um bocadinho. Barbara Fredrickson tem um modelo com o qual me identifico bastante e que ela chama o Broaden and Build, e em que ela põe o enfoque nas emoções positivas. Portanto, até este referencial, digamos, o grande enfoque era estudar emoções negativas e ver até que ponto é que as emoções negativas podiam ser debilitantes e até que ponto é que as pessoas vivenciam emoções negativas na sala de aula, por exemplo, face à matemática, é dos conteúdos mais estudados e tudo isso. E ela vem pôr um enfoque nas emoções positivas e no papel que as emoções positivas podem ter. E, portanto, ela diz que quando eu vivencio emoções positivas, eu acabo por alargar, ou conseguir alargar, não só o meu foco de atenção, mas a mobilização dos recursos que já tenho e, portanto, consigo ser muito mais criativo, consigo estar alerta a muito mais aspectos e consigo, se calhar, desenvolver estratégias muito mais abrangentes, que é o tal Broaden. E depois, face a isto, eu vou conseguir construir novas competências, vou alargar as minhas capacidades e vou cada vez crescer mais para responder às novas solicitações. Se eu não consigo vivenciar as emoções positivas, eu não consigo esta mobilização plena de todas as competências e capacidades que já possuo o desenvolver estratégias cada vez mais avançadas e a construção de novas competências e de novas capacidades. E depois isto leva-me a um estado de bem-estar e este bem-estar acaba por produzir emoções positivas e ela chama a isto espirais de bem-estar emocional. Ou seja, se eu conseguir não quebrar este ciclo, acabo por cada vez ser mais competente e desenvolver mais e adaptar-me mais às situações. E, portanto, o que ela diz é que mesmo estas emoções positivas acabam por muitas vezes me dar competências para eu ultrapassar momentos menos positivos e situações mais adversas e que devemos, de certa forma, investir nas emoções positivas. E de onde é que vêm estas emoções positivas? Eu pus ali a amarelo para se destacar, as emoções estão ali. Quais são os determinantes diretos destas emoções positivas? São, por um lado, a percepção de controle que eu tenho face àquela situação, não é? E, por outro lado, o valor que eu atribuo face àquela situação. E nós, profissionais da educação, pela forma como apresentamos as situações aos nossos estudantes, pelo tipo de atividades, pelo nível de participação que conseguimos que eles tenham, acabamos por influenciar esta percepção de controle e esta percepção de valor que eles têm. E se conseguirmos gradualmente, e os nossos estudantes são todos diferentes, não é? Uns com, se calhar, um tipo de competências, outros com mais facilidade nos aspectos, outros noutros, e por isso esta individualização é importante, mas nunca se perder a sensação de controle de que, e o controle é, eu sei como se faz, eu sei onde hei de ir buscar as estratégias para fazer, eu vou conseguir chegar aos resultados e o valor que tem a ver com a utilidade, com a percepção de funcionalidade, com o entender para que é que aquilo serve.
Isso são determinantes diretos das emoções, que estão muito ligadas à motivação e que, por sua vez, vão influenciar, tal como eu falei ainda há bocadinho, os recursos cognitivos que eu vou mobilizar, as estratégias de aprendizagem, as estratégias de autorregulação, que estão diretamente relacionadas com o meu desempenho e a minha performance, não é? E no retângulo, se podemos dizer assim, no primeiro nível, nós temos então as características da sala de aula, que com a qualidade que é aí introduzida e com as estratégias, o desafio, as estruturações do próprio contexto, o feedback que é dado, tudo isso. Ora bem, o que é que nós temos visto em alguma investigação? Eu trago aqui só uma ou duas situações e o que temos visto, e este é um estudo que fizemos em 2016 com 1.200 estudantes, e que tentámos ver que emoções eles vivenciavam na sala de aula. Nós temos um instrumento que avalia as emoções na sala de aula face aos testes e face ao estudo. Aqui trago só as da sala de aula e muito direcionado para a matemática, embora tenhamos já desenvolvido outros trabalhos noutras áreas, que não a matemática. O instrumento identifica prazer, orgulho, desânimo, zanga, ansiedade e aborrecimento, vivenciados na sala de aula, o que nós podemos ver, se virem, as 4 primeiras emoções são emoções negativas e as 2 de cá são emoções positivas. Felizmente, os nossos estudantes vivenciam mais emoções positivas que negativas na sala de aula. Contudo, vimos ali a questão da ansiedade, que já atinge valores razoáveis, e o aborrecimento na sala de aula também tem já alguma saliência. Pronto. Mas ficamos satisfeitos com este panorama, apesar de o valor máximo poder ser 5, em termos de prazer. O prazer, a satisfação com aquilo que se faz na sala de aula não é muito elevado, mas é positivo. Quando nós comparamos alunos de anos diferentes, fica-nos logo um alerta. É que há, e isto é verificado sistematicamente, um decréscimo das emoções positivas ao longo da escolaridade e um aumento das emoções negativas na sala de aula ao longo da escolaridade. Portanto, e nós já fizemos alguns trabalhos, que não vos trago aqui os resultados, com o primeiro ciclo e o processo é o mesmo. À medida que se vai progredindo, as emoções negativas aumentam e as emoções positivas decrescem. E quando vimos, em função do desempenho dos alunos, e aqui assim, o desempenho neste estudo foi visto com base na repetência, vimos sempre diferenças significativas. Os alunos repetentes vivenciam sempre mais emoções negativas e menos emoções positivas que os alunos que não repetem. Neste outro estudo que vos mostro aqui, o que tentámos verificar foi, então não vamos pegar só nos repetentes, vamos pegar nos alunos em função das notas que eles têm às disciplinas. E, portanto, criámos 3 grupos. O grupo dos alunos mais fracos que tinham 1, 2, o grupo dos alunos médios que tinham 3 e os grupos dos alunos bons que tinham 4 e 5. E o que veem, em tudo há diferenças significativas. Portanto, não tem só a ver com o ter repetido ou não ter repetido, tem a ver com a forma como eu me sinto, o tal controle que falei ainda há bocadinho, não é? Se consigo ou não consigo fazer, se percebo a utilidade ou não percebo a utilidade de fazer e, portanto, há sempre um aumento, consoante o melhor desempenho, aumentam sempre as emoções positivas e decrescem sempre as emoções negativas face ao bom desempenho. Ora bem, o que é que nos fica daqui? Muito rapidamente, emoções positivas e negativas. As emoções positivas são predominantes na sala de aula, ok, ainda bem, mas há uma diferença
consoante o desempenho, e temos que ter cuidado. E temos que ter cuidado por causa deste alerta que eu coloquei aqui, tentando relembrar qualquer coisa que falei anteriormente, que é as vivências emocionais afetam processos de ensino e de aprendizagem, a recuperação da memória, o desenvolvimento pessoal, a motivação, as relações interpessoais e uma série de outras coisas, não é? E, portanto, se calhar aqueles alunos com pior desempenho são aqueles que precisavam de uma maior mobilização destes recursos e destas situações para conseguirem ultrapassar as dificuldades que estão a ter. E o outro aspecto era um aumento das emoções negativas com a escolaridade e uma diminuição das emoções positivas com a escolaridade, que se calhar temos que pensar como é que podemos alterar este padrão. Pronto. Agora, no nosso dia-a-dia, não face às atividades, ou não relativamente às emoções de realização, mas às emoções que cruzam todas as nossas interações com os colegas, com os amigos, com as famílias, com tudo isso. Não é? E cada vez mais é evidente que as crianças precisam de ser apoiadas no seu desenvolvimento emocional. E cada vez é mais evidente para mim que esse apoio não cabe só às famílias. A escola tem uma responsabilidade importante no desenvolvimento emocional das crianças. Não é por acaso que nas orientações curriculares para a educação pré-escolar, na formação pessoal e social, essa é uma componente importante. Tenho pena que nos outros níveis de ensino isso não apareça isolado e como uma componente importante, mas cabe-nos a todos nós, quando gerimos uma sala de aula, gerir as relações entre as pessoas e certamente as competências socioemocionais estão presentes. Apresento-vos aqui, em termos de intervenção, dois programas, se pode dizer assim. Este eu acho que não é propriamente um programa. Este para o Jardim de Infância, um outro que foi construído para o primeiro ciclo, no sentido de mostrar que podemos fazer alguma coisa dentro da sala de aula. Este trabalho que foi desenvolvido pela Ana Fernandes, no âmbito da sua tese de mestrado, o que é que fez? Ela tentou aproveitar uma rotina que existe no Jardim de Infância, que são os momentos de leitura de histórias, e tentou falar com as crianças sobre as emoções que eram vivenciadas pelos personagens nessas histórias. E, portanto, ela o que fez, e ela tentou verificar, no âmbito da tese de mestrado, se isso introduzia alguma alteração na competência emocional das crianças. E, portanto, o que fez foi, isolou 4 emoções, alegria, medo, tristeza, zanga, fez 8 sessões com cada grupo de crianças e em cada sessão focava-se especificamente em 2 emoções. E procurou utilizar livros, histórias tradicionais, precisamente porque existem, normalmente. Eu sei que há muitos livros agora já sobre as emoções, e eu tive uma outra aluna que fez tese de mestrado também com esses livros, mas ela quis utilizar aqueles livros que normalmente existem nas salas de jardim de infância. E o que é que fez? Primeiro avaliou todas as crianças ao nível dos seus conhecimentos sobre as emoções, e depois a metade das crianças leu as histórias. Aliás, a todas as crianças leu as histórias, mas a metade, as questões que ia dirigindo ao longo e no final da leitura de histórias eram sobre as emoções vivenciadas pelos personagens. E a outra metade, as questões que eram colocadas eram sobre a história em geral e a compreensão da história em geral. Pronto. E a antecipação do que se ia passar, não ia passar, mas sem ter o enfoque específico nas emoções. E no final, passado 1 ou 2 semanas, passou novamente o mesmo teste. E o que verificou foi precisamente, portanto, estão ali o tipo de questões. O que é que está a acontecer? Já viram a cara dela? Como é que ela se sente? E ela sente-se assim porquê? Portanto, o conhecimento das emoções, da expressão das emoções, a causa das emoções, tudo isso. E na avaliação final, encontraram-se diferenças significativas entre os 2 grupos de crianças que tiveram a mesma atividade, mas o tipo de questões era diferente, um dirigido para as emoções e outro não só ao nível da nomeação das emoções, no reconhecimento, no outro, e na identificação das causas das emoções. E foi uma atividade simples, que se faz normalmente. O que houve aqui foi uma intencionalidade diferente.
não é? E nós, nas nossas salas, eu tive formação inicial de educação de infância, fui educadora de infância durante 10 anos antes de ir para a psicologia. Nas nossas salas, nós temos que ter intencionalidade na interação com as crianças e com os jovens, e se soubermos onde queremos chegar, facilmente conseguimos arranjar as estratégias ajustadas. E, portanto, este é simples, deu resultado, e não é nada muito transcendental. Qual é o outro programa que vos venho aqui falar? É o programa OPS. O programa OPS está disponível online, eu já vos passo o link do site. O programa OPS foi desenvolvido no âmbito de um financiamento dos programas Erasmus+. Envolveu 5 países diferentes. Ele foi proposto pelo Chipre e depois envolveu Malta, Grécia, Portugal e Irlanda. E o grande objetivo era perceber as necessidades dos professores na sala de aula para trabalhar as competências socioemocionais, não só as emoções, mas outras competências socioemocionais, e era criar materiais que pudessem ser úteis aos professores para trabalhar estes aspectos. E, portanto, a equipe de Portugal foi coordenada pelo meu colega Francisco Peixoto portanto, o programa e os vários módulos do programa foram... desculpe. Sim. É aquilo. Eu estava perdida. Eu não consigo, eu acho que alguém me está a ajudar muito, porque eu não, cada vez que carrego aqui, não passa nada, e depois o slide acaba por aparecer. E, portanto, eu faço o sinal. E, portanto, o programa OPS tinha 2 grandes referenciais. Tinha, por um lado, o referencial da psicologia positiva, que eu já tenho poucos minutos e, portanto, vou passar para o programa em si, até porque vai haver aqui uma abordagem à psicologia positiva. E tinha um outro referencial, que era o modelo PERMA, que isola os 5 pilares para o bem-estar psicológico, que tem a ver não só com as emoções positivas, mas com outros aspectos que são importantes. Com base nestes 2 grandes referenciais, foi então construído o programa, que tem 5 módulos. Este programa tem 5 grandes capítulos, um que pretende abordar as emoções positivas, outro valores e pontos fortes, outro propósito ou projeto de vida positivo e outro coping positivo e relações positivas. Para cada um destes módulos foram desenvolvidos 3 tipos de materiais. Por um lado, o que nós chamamos o currículo, em que são apresentados os aspectos mais teóricos e, portanto, de uma forma simples, que eu já vos mostro. Depois, um manual para o professor. Eu não gosto muito do termo manual, mas foi o que ficou de consenso entre os vários países. Pronto, nós não queríamos manual, queríamos o livro do professor, o livro do aluno, mas teve que ficar assim. E depois, o currículo pretende, como vos disse, abordar os vários tópicos. Tem um aspecto ligeiro, não é uma coisa muito profunda. E para cada tema é sempre abordado com base em respostas a questões. O que é, por exemplo, o que são emoções positivas? Porque são importantes as emoções positivas. Qual a importância das emoções positivas no ensino e na aprendizagem? Como promover emoções positivas na sala de aula? E pronto, especificam-se os objetivos gerais e apresentam-se algumas referências bibliográficas para quem queira aprofundar. Depois, isto é que vou saltar, que são conteúdos teóricos sobre cada um dos módulos, vão-me permitir saltar, eu não vou falar, portanto, há os valores e pontos fortes, e que se explica o que é. Há depois o propósito ou projeto de vida e o coping positivo e as relações positivas, por último. Pronto. E porque é que são importantes. E construíram-se então materiais. E eu vou-me focar aqui assim um bocadinho só para vos mostrar. Portanto, o currículo apresenta aquilo tudo. E depois temos então um manual do professor, que tem 2 componentes, tem 2 volumes, vocês vão ver online.
tem um manual de atividades e tem o dos recursos, que são um conjunto de materiais que podem fazer falta. Okay? E depois, como é que está organizado? Está organizado nos mesmos 5 capítulos, em que são apresentadas para cada um dos módulos 4 a 5 atividades, que são chamadas lições, que também não gosto, mas foi o consenso. Há 25 lições ao todo e em cada lição pode haver uma ou mais atividades. Portanto, neste manual estão 53 atividades para se trabalharem as competências socioemocionais. Okay? E neste manual do professor, na introdução, também se explica a simbologia de tudo isso. Ele está feito de uma forma muito gráfica, para facilitar. Se virem, isto é o panorama geral. E agora, mais especificamente, cada um daqueles bocadinhos, nós vimos que primeiro é apresentado, depois é identificado as estratégias pedagógicas, são identificados os objetivos, em seguida são identificadas as atividades. Neste caso, se virem à esquerda, há 2 atividades, uma está vermelha, outra está amarela, e os materiais que estão deste lado estão identificados com as mesmas cores das atividades, e, portanto, e diz-se onde é que estão, e depois descreve-se a atividade, com o tempo que demora e com os recursos, ou, neste caso, do manual do professor, até é dita a página onde está, do livro de recursos do professor, no final, há sempre uma reflexão que é proposta para ser feita com as crianças. Okay? A seguir, neste caso, havia uma segunda atividade que está aqui apresentada, a lógica é a mesma, os tempos, uma introdução, as explicações e a reflexão. E, no fim, há sempre uma mochilinha que é uma proposta de continuidade fora da sala. Okay? Ou com a família ou com a criança sozinha, para dar continuidade àquilo. E há sempre, para a avaliação, a sugestão de se criar um portfólio com as crianças e elas irem pondo as suas conquistas e as suas recolhas e as suas reflexões nesse portfólio. No início da sessão seguinte, há sempre este símbolo que é o repegar a atividade que foi para casa e que, para todos discutirmos e vermos e fazermos alguma reflexão. E, portanto, as lições estão todas estruturadas desta forma e, associado ao manual do professor, há um livro de recursos, que tem, se não tem um dado, há um esquema de um dado para fazerem um dado, tem imagens, tem links úteis, tem especificação de alguns conceitos, portanto são materiais mais específicos que podem dar jeito para implementar a situação. Paralelamente a isto, há o manual do aluno, que tem imensos materiais para serem utilizados nas lições, mas para além dos materiais para serem utilizados nas lições, há muitos links para vídeos, há citações que podem ser aproveitadas para reflexão, há grelhas de registro, há fichas para preencherem, há um conjunto de materiais que podem alargar e os conceitos são apresentados de uma forma breve e mais sucinta para que as crianças desta faixa etária possam compreender. Foi criada uma plataforma online, que é o www.opstraining.eu. Quando entram na plataforma online, têm lá o símbolo do português, do Portugal. Clicando no símbolo, veem os recursos disponíveis que nós disponibilizamos lá. Durante ano e meio mais isto vai estar disponível. Depois, em princípio, não. Portanto, se quiserem ficar com isto, descarregam. Podem descarregar. E está lá o currículo. Está lá a brochura, portanto, está lá o manual do aluno, estão lá os 2 manuais do professor e depois estão mais 2 materiais. Um que se chama brochura. Esta brochura foi a brochura que nós utilizámos na formação dos professores quando experimentámos o programa, em que está a seleção só de algumas atividades. Portanto, não está o manual todo, estão só algumas atividades. E estão ali também um campo que diz apresentações de PowerPoint. São as apresentações de PowerPoint que utilizámos nas formações para apresentar os vários tópicos e os vários conteúdos, também as disponibilizámos aqui. E, portanto, é material que está disponível. Eu não digo que o programa tenha que ser implementado do princípio
princípio ao fim, as 57 atividades. Não. No contexto específico, se eu tenho um problema específico com algum grupo ou com algumas crianças, se calhar posso ter ali ideias, identificar, ter recursos, ter materiais que me podem ajudar a implementar e a ultrapassar algumas das dificuldades nas relações interpessoais dentro da sala de aula e o trabalhar algumas competências socioemocionais. E pronto, acabei. Muito obrigada, Lourdes, pela sua conferência.